Minasan, konnichiwa. Watashi wa Fábio desu. E nessa frase simples para falar o nome de alguma pessoa em japonês, nós vamos ter algumas informações aí básicas de gramática e de estrutura da língua que nós vamos precisar para poder começar a aprender língua japonesa. Então no vídeo de hoje eu vou começar uma série para a gente aprender a como falar, como entender o Nihongo, língua japonesa. E nós vamos começar por essa frase bem simples que nós podemos usar para nos apresentar, mas também para dar informações gerais sobre qualquer pessoa ou qualquer coisa. Hajimemashou. Vocês já devem ter visto ou ouvido em algum lugar então essa frase para se apresentar. Watashi wa Fábio desu. Então nós temos essa estrutura nani nani wa nani nani desu. Esse nani nani aqui é o espaço que você vai preencher, tá? Eu tenho uma informação sobre mim, o meu nome, né? Eu estou falando sobre watashi, sobre mim. Ah, então pronome de primeira pessoa aí, quando eu falo sobre mim, watashi. E a informação que eu tô dando, o meu namae, meu nome é Fábio. E o resto dessa frase? Essa parte da estrutura é o mais importante pra gente aqui. Então eu falo watashi wa. Mas tem alguma coisa errada aqui, né? Para quem já viu o vídeo que a gente tem aqui no canal sobre hiragana, vocês já sabem que esse é o hiragana ha. Quando ele estiver numa palavra, eu leio ele como ha. Por exemplo, rato, que é pombo, né? Mas nesse caso dessa frase, ele não faz parte de nenhuma palavra. Estão vendo que ele está só conectando, ele está ligando sobre quem eu estou falando com a minha informação. Então aqui ele exerce uma função gramatical, que a gente chama normalmente de partícula de ligação. Tá? Ele está ligando aqui essas duas palavras. Nessa posição, eu leio esse hiragana ha como wa. Wa. Ok, mas ele fica aí só para preencher um buraco? Não, ele tem uma função aqui. Ele vai me indicar sobre o que ou sobre quem eu estou falando nessa frase. Então ele está indicando o meu assunto. Então aqui eu estou dando uma informação sobre quem? Sobre watashi. Então o meu assunto vem aqui, ó, antes do wa, dessa partícula wa. Watashi wa. Ah, então eu vou falar sobre watashi. Eu sei disso porque eu tenho o wa aqui me indicando. Depois eu vou ter a minha informação, né? Fábio. E eu tenho aqui no final desu. Aqui também eu tenho uma diferencinha na leitura. Eu tenho o hiragana de, né? O T com tentem e o su. Só que esse u aqui do final, né? Esse su, ele geralmente é pronunciado mudo, tá? Em algumas situações você pode ouvir alguém pronunciando desu, mas é mais comum vocês não ouvirem esse u. Então ele fica como se fosse só um S mesmo mudo, tá? Então a pronúncia normal é des. Fábio des. Ele vai aparecer no final das frases quando eu estiver dando uma informação. Quando eu quiser afirmar algo sobre alguma coisa ou alguém, logo depois da minha informação eu tenho o des. E aqui no final essa bolinha é o ponto final, tá? O des, ele não é tecnicamente um verbo, mas as pessoas geralmente equivalem ele ao verbo ser. Então, sou Fábio, tá? Mas isso aí é uma aproximação. O que importa é a gente entender que ele está afirmando aqui, né, alguma coisa, que ele está vindo logo depois da minha informação. Então, estou afirmando que watashi wa, eu, né, sou Fábio desu. Como eu falei, além de se apresentar, vocês podem usar essa estrutura para várias outras coisas. Você pode falar sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer coisa. Por exemplo, eu posso falar sobre o Pikachu. Então, se eu quiser falar sobre o Pikachu, ele é meu assunto. Pikachu, o que eu posso afirmar sobre ele? Bom, eu sei que ele é um Pokémon, certo? Então, eu posso falar Pikachu wa Pokémon desu. Como tem o a, eu sei que eu estou falando sobre o Pikachu. Então, quem é um Pokémon? O Pikachu. E
Aqui depois do Pokémon eu tenho des, então eu sei que essa é minha informação. Então eu estou afirmando que é um Pokémon, né? Então o que o Pikachu é? Um Pokémon. Então nessa estrutura basicamente eu estou dizendo que esse meu assunto aqui é tal coisa. Como eu disse, eu também posso falar sobre coisas, objetos. Por exemplo, eu posso falar sobre um kuruma, um carro, né? Então em Nihongo, em japonês, kuruma. Quero dar uma informação sobre esse kuruma, eu coloco kuruma wa, partícula wa, né? Kuruma wa, e aí vem a minha informação. Nesse caso aqui eu posso falar a cor dele, né? Essa cor é aoi, como característica. Então, aoi desu. A frase ficaria kuruma wa aoi desu. Eu posso também falar sobre esse vídeo que vocês estão assistindo agora. Então eu posso dizer kono video wa ii desu. Então já aproveita e deixa o seu i, né, aí embaixo. E vamos fazer aqui um pequeno resumo para ver se ficou tudo claro. Nessa frase nani nani wa nani nani desu, esse hiragana ha que eu leio como wa está vindo logo depois do meu assunto. Ele está me indicando sobre o que eu estou falando, sobre o que eu vou dar uma informação. Nani nani desu, que é o que eu estou afirmando, o que aquela coisa é. Então eu posso falar sobre qualquer coisa, ou sobre qualquer pessoa. Eu posso falar sobre essa gata ali no canto. Então, neko, né, a gata, neko wa, e o nome dela, por exemplo, Frida. Então, neko wa Frida desu. Tudo bem, minasan? Então, se você conseguiu entender essa estrutura básica, você já começou a aprender língua japonesa. Você pode usar para se apresentar, para falar o seu nome com o atashi wa, seu nome, desu, ou você pode usar com outras informações que você for aprendendo. Então, se você aprender uma informação de uma cor, se você aprender uma informação de um objeto, se você aprender coisas diferentes, você pode ir tentando trocar aqui nessa frase. O legal é sempre a gente tentar usar com exemplos diferentes, tá? Então, tal coisa é de tal cor, tal coisa é de tal tamanho, tal coisa é legal, tal pessoa é fulano. Use em situações diferentes que você vai ver que você vai lembrar e vai ficar craque nisso aí, beleza? Então, essa aqui foi a aula inicial do que deve ser uma sequência aí de aulas voltadas para a língua japonesa. Se você está gostando, segue aí no canal e a gente se vê. Já na!